Boa noite, Flavinho. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos começando, estamos começando mais uma live com o Pórtice para trazer mais reflexão aí para esse sábado à noite. E esse tema aí sobre filhos, recebi várias perguntas e foi um recorde em pouco tempo de postagem de card e recebimento de perguntas. Vamos tentar aí responder algumas ou todas, né, se der tempo. Se não der, a gente vai fazer outra sem problema. Flavinho, obrigado, viu, de coração mais uma vez, por essa parceria. Eu sendo seu obsessor durante a semana. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu quero cumprimentar todos aí, boa noite a todos que estão entrando, que estão acessando. Prometo sempre colocar essas lives mais tarde no canal Analisadamente, canal do YouTube. Eu estou devendo as últimas 3 lives, mas não esqueci não, eu vou colocar. Porque converter os vídeos aqui no Instagram para os vídeos compatíveis com o YouTube nem sempre é fácil no editor de vídeo, e eu estou devendo essa daí. Mas isso vai ser Em acelerado. breve a gente está no YouTube, não se preocupe não. Em breve a gente transmite por lá, né? E publica no Com Instagram certeza, com o link, tá mas muito isso a perto. gente organiza. É uma grata satisfação, é um prazer sempre, Hugo. Obrigado pela oportunidade. Esse é um tema vasto. Eu sugeri colocar os filhos na terapia, porque se a gente coloca só o adolescente, o jovem na terapia, também é um tema interessante, também é um tema, mas fica recortado apenas. E a tendência é a gente abordar o tema falando sobre o adolescente como paciente da terapia, ou seja, especificamente o sujeito jovem que chega ao meu consultório, por exemplo, para ser atendido enquanto paciente. Então, sei lá, a ansiedade na adolescência, a depressão na adolescência e assim por diante. Isso é possível, é um tema interessante, né? Mas, na verdade, eu sugeri esse tema porque esse tema tem um aspecto ainda um pouco mais interessante, porque quando a gente fala os filhos na terapia, filhos aqui normalmente pressupõe criança ou jovem, né? E quando eu falo os filhos na terapia, o próprio tema está englobando os pais. O próprio tema está contemplando os pais, ou seja, não é apenas o jovem ou a criança que é paciente de terapia, a gente vai tratar deles, mas a gente pode tratar deles enquanto paciente aqui, né? Na questão do que é que o jovem procura, como é que é a terapia, a psicoterapia de adolescentes. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Pelo menos aí, no mínimo aí uns 15 anos de experiência lidando com isso. Mas quando eu falo os filhos na terapia, eu também englobo a outra perspectiva, que é a perspectiva dos pais que levam os filhos para a terapia, né? E, nesse sentido, a gente tem também a dinâmica familiar e o relacionamento. Eu queria, na verdade, que esse tema englobasse também a relação pais e filhos. Se a gente colocasse a relação pais e filhos, poderia sair um pouco da esfera psicológica e a gente ficar tratando apenas do relacionamento familiar, que também é possível, é um outro tema possível. Mas eu queria, na verdade, a interface dos dois, né? Eu queria o aspecto terapêutico, né, do filho. E quando eu falo filho aqui, eu estou falando de alguém que é juridicamente incapaz, ou pelo menos não tem autonomia financeira ou emocional, e que busca a terapia patrocinada ou encaminhada por figuras parentais que são responsáveis por ele. E aí engloba várias coisas, né? Isso toca em vários pontos, porque frequentemente o terapeuta recebe crianças e adolescentes, quase sempre as crianças e adolescentes que vão ao terapeuta, já aconteceu de maneira diferente, já aconteceu de forma diferente, o adolescente me procurar sem que os pais saibam, tá? Mas, de maneira geral, o adolescente ou a criança, como não tem uma autonomia financeira e nem autonomia emocional para buscar sozinhos, eles vão, normalmente, porque os pais sugeriram, porque as figuras responsáveis sugeriram e encaminharam, ou porque, isso tem acontecido também, eles sentiram necessidade, eles solicitaram, mas isso foi patrocinado pelos pais. Raramente, um jovem vai procurar a mim como terapeuta como um adulto faz.
É como um adulto faz, que às vezes mora com o cônjuge e procura terapia e o cônjuge nem está sabendo que ele está fazendo terapia, ele ou ela. É muito comum. Né? É muito comum eu receber, por exemplo, pacientes. Essa semana eu recebi uma paciente que diz: eu estou aqui, mas meu marido não sabe. Até porque, se ele souber que eu estou sendo atendida por um homem, o fogo, o clima fecha lá em casa. Porque o marido tem um certo ciúme patológico e então deve ter fantasias em relação a isso. Então, nesse sentido, assim, o jovem e o adolescente quase sempre não busca assim, como uma pessoa que busca, por exemplo, a mim, sem até que o marido ou a esposa saiba dentro de casa. Normalmente, quando o jovem busca a terapia, é porque já falou com os pais providenciaram, ou os pais apoiaram. Já aconteceu de uma adolescente buscar a mim, sem que os pais soubessem. Né? Teoricamente, tecnicamente, eu não posso atender um adolescente sem autorização dos pais. O Conselho de Psicologia proíbe que eu atenda um adolescente sem que os pais tenham autorização, sem que eles saibam e eles consintam. Me permita dizer que eu não concordo muito com essa deliberação do Conselho de Psicologia. Eu até entendo os motivos, tem motivos interessantes, importantes, de por que o psicólogo é proibido de atender um adolescente sem que os pais saibam, sem autorização dos pais. Eu concordo, tem motivos importantes aí, de ética, até porque juridicamente os pais são responsáveis por aquele filho. Mas aqui para nós, eu não sei se eu estou falando uma coisa politicamente incorreta, mas como sempre eu não estou nem aí, eu não me importo com isso. Eu não concordo muito, eu não sou muito a favor dessa ideia do Conselho de Psicologia. Por quê? Eu vou explicar por quê. É raro, mas acontece. Imagine que um jovem busque a mim como terapeuta, a família não está sabendo, os pais não estão sabendo. Tá, você vai dizer, mas como é que ele vai pagar a terapia? Não sei. Imagine que ele busque a mim. Pagamento é outra coisa, é outro assunto. Aí eu resolvo com ele. Se eu quiser até atendê-lo sem cobrar, aí é uma iniciativa minha. E de repente ele busca a mim em segredo porque ele vive numa família tóxica. Numa família difícil. E numa família que não vai apoiar ele fazer terapia. Não vai apoiar. Então, eu preciso, segundo o Conselho Federal de Psicologia, eu preciso de autorização dos pais para que eu atenda esse jovem que precisa de ajuda e que precisa de socorro. Então, me perdoe, eu não tenho problema de amanhã alguém me convencer do contrário, eu voltar atrás e dizer, realmente, agora tem razão, eu não havia pensado nisso, mas até onde eu saiba, eu não concordo com essa ideia do Conselho de Psicologia, embora entenda as motivações. Então, mas assim, de maneira geral, Hugo, a criança e o jovem buscam a mim como terapeuta, a abordagem, digamos assim, de atender o jovem, a criança ou o adolescente de uma forma em que aquilo quase sempre é buscado pelos pais, né? Como eu falei. O trabalho de crianças, mais ainda a criança é encaminhada para os pais. Na maioria dos casos, nem o adolescente nem a criança querem estar em terapia. Na maioria dos casos, a criança e o adolescente é levado, obrigado pelos pais. E aí há dois caminhos. A depender da conversa que eu tenho com os pais, mãe ou pai, que ouça a demanda, eu vou estar com ele, com o paciente, a criança e o adolescente, alguns encontros, para ver se ele consegue criar o laço comigo, o vínculo comigo, vínculo de confiança, a partir do qual eu possa, de alguma forma, ajudá-lo, a gente possa construir alguma coisa. Mas, para isso, é necessário que ele queira, que ele esteja... Então, às vezes acontece, eu já tive experiência assim, do adolescente, até mesmo da criança, estar ali na sessão a contragosto, foi obrigado pelos pais, e de repente se vincular a mim, estabelecer um vínculo comigo, e aí a terapia andar. A terapia caminhar e a terapia se desenvolver. Isso é bacana. Eu tenho muita experiência interessante sobre isso.
Dá uma trabalheira do nada, porque inicialmente ele fica com uma cara feia e só me responde sim, não, monossilábico. Criança, então, pior. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu admiro muito o trabalho com crianças, admiro muito. Já atendi crianças. Hoje, praticamente não atendo crianças, mas já atendi muitas crianças. Tenho colegas que são psicólogas, principalmente psicólogas infantis, porque o homem é uma espécie rara na psicologia, não sei se você sabe, mas 11% dos psicólogos brasileiros, dos profissionais da psicologia brasileira é homem, só 11%, ou seja, 89% é de mulheres. Né? A minha turma de graduação na minha época eram 38 mulheres e 2 homens, incluindo comigo, era eu e mais outro colega. Então, isso tem mudado ultimamente, mas ainda é predominantemente feminino a profissão. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que esse jovem, quando é atendido, né, por um psicólogo, por uma psicóloga, ele precisa criar o laço, né, o laço de confiança, o laço de vínculo, o vínculo de confidência, de sigilo e de confiança. Eu admiro, assim, eu admiro a psicologia infantil, gosto muito, mas não atendo mais criança. E quando me perguntam, você vai dar risada, você vai achar engraçado, mas é verdade. Eu falo de maneira engraçada, mas é verdade. Eu não atendo mais criança por causa dos pais, porque a criança é ótima, o problema são os pais, nesse sentido. E eu entendo porque, como pai, eu entendo até os pais, mas eu não gosto de estar como psicólogo de criança, apesar de entender e ser pai de uma criança. Por quê? Eu vou explicar. Porque os pais trazem a criança para mim e trazem uma criança para mim cheio de expectativas. Cheio de expectativas. E eles medem se a terapia está funcionando ou não pela concretização das expectativas dele. Então, sei lá, a criança está numa rotina muito exigente de estudo, está num colégio que está cobrando demais dele, não está tendo lazer e não está querendo estudar mais. E aí o pai traz para mim essa criança. Qual é a expectativa dele? Que eu tente fazer a cabeça da criança para ela conseguir continuar estudando naquele regime autoritário, aquele regime intenso, e que dê boas notas e que nem brinque no final de semana. Então é claro que essa expectativa dos pais vai ser frustrada. Por quê? Porque quase sempre o psicólogo infantil percebe o que é bom para a criança. E às vezes o que é bom para a criança não é aquilo que os pais esperam. Só que os pais é que estão pagando, os pais que estão patrocinando a terapia, os pais que estão querendo alguma coisa. É natural que eles esperem alguma coisa, são os pais. Né? Mas às vezes o que o terapeuta percebe não é aquilo que os pais querem. Né? Aí que é uma questão super interessante. Né? E como às vezes o trabalho com criança é maravilhoso, eu me ligo à criança, me apego no bom sentido, né? Me apego à criança, e às vezes os pais ficam interferindo demais, eu deixei de atender crianças e encaminho, às vezes, um ou outro paciente que eu tenho, quer que eu atenda um filho, uma filha, raramente eu, às vezes, abro uma exceção. Já o adolescente não, o adolescente está em uma outra fase. O jovem está em uma outra fase, então ele tem uma outra autonomia. Apesar de ele ainda ser dependente dos pais, ele tem uma outra dinâmica. Então eu tenho alguns adolescentes, alguns que eu atendo. Tenho pacientes hoje que estão com 23, 25 anos e que eu peguei com 12, né, que eu atendi com 12. Né, pacientes que eram difíceis no sentido de confiar em mim. Por quê? Como a mãe trazia e a mãe me conhecia, às vezes a mãe era uma pessoa que me conhecia, às vezes era alguém que foi indicado e que era algum amigo meu indicou para a mãe. Então, na fantasia do jovem, o que ele me falasse, eu passava para a mãe. Eu levava para a mãe. E uma das coisas que eu costumo dizer, inclusive no primeiro encontro, quando chega com os pais, é o seguinte: a partir do momento que eu estiver com você, nada do que você me falar eu posso falar para os seus pais, não obstante você ser menor de idade. Eu tenho como resguardar esse sigilo, tá? Resguardar esse sigilo. Porque, na verdade, o que me recomendam, as práticas psicológicas me recomendam é o seguinte: se o adolescente estiver correndo risco de vida, aí você precisa pensar em relação a esse sigilo e comunicar à família. Mas ainda assim, o que é que eu faço? Eu converso com o adolescente para que ele comunique à família. Eu não chego pelas costas dele, traindo ele, e conto algo que ele me contou,
Por exemplo, pensando aqui de maneira geral, se o adolescente está tendo ideação suicida e a família não está sabendo. Né? O fato dele estar me contando é porque ele fez uma aliança comigo. Isso, inclusive, protege ele de executar. Né? Então, esse é um fenômeno. Essa é uma questão. Então, a gente tem, por exemplo, na prática da psicoterapia, nesse sentido, o trabalho do jovem que chega, às vezes a contragosto, os pais estão levando e ele não quer ali. Eu tento para ver se constrói o vínculo. Se não construir um vínculo e ele continuar resistente, eu mesmo digo para os pais, não quer estar, não é o desejo dele agora, não se vinculou a mim. Então, se ele continuar vindo, eu vou ficar ganhando seu dinheiro dessa forma. Você vai ficar me pagando e, na verdade, ele não vai fazer terapia comigo. Então, melhor deixar quieto. Em toda a terapia, mesmo com jovens e com crianças, é necessário ter um certo desejo do paciente, um desejo do próprio sujeito. Então, isso é indispensável. Eu tento. Já há jovens que querem vir, pediram aos pais e os pais levaram. E aí a gente atende. Né? Então, existem esses casos variados. Às vezes, como dizem os terapeutas de família, isso é muito interessante, às vezes os pais muitas vezes levam os jovens à terapia como se o jovem ou o filho fosse o problemático, e na verdade o filho só está sendo um sintoma de todo um sistema familiar. Acontece isso também. Às vezes, por exemplo, o filho está tendo um sintoma que é um sintoma, na verdade, da família. E aí eu levo o filho e digo, não, ele está apresentando um problema. Sei lá, pensemos aí, sei lá, os pais estão casados e o marido está tendo uma relação extraconjugal e o filho adolescente está sabendo dessa história. E começa a ficar irritado, começa a desenvolver sintomas de humor deprimido. Então, qual é a leitura dos pais? Esse filho está problemático. Né? Está com problema, leva para terapia. Na verdade, aquilo é reflexo de um sistema familiar que está disfuncional, que está desorganizado. Né? Então isso é muito comum também, não é tão incomum não, tá? Acontecer isso. Mas tem também as demandas individuais do próprio jovem, que é necessário também aqui considerar. A verdade é que jovem, especialmente os adolescentes, os jovens, né, e não vou falar muito aqui sobre adolescência, marcadores biológicos, etc., não vou falar sobre isso, há um conceito genérico e até do senso comum sobre adolescente. O que eu quero dizer é que na adolescência, na juventude, psicologicamente falando, o que é interessante aqui eu considerar, o que é interessante aqui eu ratificar ou enfatizar é que em toda adolescência há aquela ideia do conceito de construção de identidade, diferentemente da criança que tem um vínculo com os pais de maneira assim mais visceral, é aquele cordão umbilical simbólico com a mãe, é o fusionamento com os pais, né? Aquela integração, aquela conexão. Na adolescência a dinâmica já é outra, né? A dinâmica não é ser um apêndice da mãe, não é ser um reflexo da mãe. Aliás, normalmente nós terapeutas vemos com certa preocupação o jovem de 15, 16 anos que quer ser um apêndice da mãe. Normalmente esse jovem merece uma preocupação maior nossa. Preocupa muito mais a gente do que aquele jovem que está produzindo choque de gerações. O choque de gerações é natural, é inevitável, é relativamente saudável. Por quê? Porque é a ideia de se diferenciar, de se tornar diferente, de construir a própria identidade, de ser aceito, de ser incluso nas tribos sociais. É o chamado parto social, né, que Isamitiba costumava se referir, né? O parto social, ou seja, a juventude é uma espécie de preparação para a vida adulta, desenvolvimento de repertórios sociais para lidar com o espaço público. Se a criança é o parente do espaço privado por excelência, o jovem é o parente, né, a figura familiar do espaço público. Do espaço público, da expansão, das buscas externas, né, da identidade que ele constrói, daí a imensa preocupação de como ele é visto,
né? E como ele se vê, por isso que uma menina de 15 anos com espinha na cara, aquilo é praticamente a tragédia, é pior do que as Torres Gêmeas, é um negócio que cai o mundo por conta de uma espinha que nem ninguém vê, só ela. Enfim, por quê? Porque existe uma hipersensibilidade em relação à própria imagem, uma hiperpercepção, em função da preocupação de como ela está sendo vista, a fim de ser inclusa, de ser aceita, de ser inserida, de conseguir se sentir aceita, incluída nas tribos. E isso causa um conflito com a referência parental, que normalmente é diferente. Os pais normalmente são caretas, normalmente estabelecem ali o contraponto, e é saudável que estabeleça o contraponto, é saudável que se estabeleça ali, né, que os pais sejam vistos como pais, né, que estão tentando dar o limite. Eu acho a educação com limites muito saudável. Eu não estou aqui fazendo apologia de uma educação permissiva, né? Mas uma educação permissiva é tão maléfica quanto uma educação autoritária. Eu acho que é de igual modo maléfica. Tá? Há filhos que pedem, que estão pedindo limites, que estão clamando limites, e às vezes pedem limites até com atos de transgressão, porque não recebeu o limite saudável lá atrás. Né? Por outro lado, os limites excessivamente rígidos geram crianças e adolescentes que não sabem dialogar. Nós vivemos uma geração assim, Hugo. Eu acredito que você e eu vivemos uma geração assim. Por quê? Porque somos filhos de uma geração que aprendeu também com os pais. A criança não tem querer. Filho não tem o que querer. Não tem negócio de conversar com o filho. É assim, pronto. E a gente está vendo uma outra geração de filhos, uma geração que questiona, uma geração que não aceita imposição, sem explicação, sem o diálogo. É uma outra geração, é uma outra percepção, e que precisa ser respeitada, e que exige dos pais um diálogo mais fluido. Né? O choque de gerações é importante. Eu vou trocar aqui o nome, mas assim, certa vez um jovem disse assim para mim, eu mandei meus pais tomar banho. Ele falou outro nome que eu não vou repetir aqui, outra expressão que eu não vou repetir aqui, porque pode ter crianças assistindo a gente. Mas ele falou assim, né? Eu mandei meus pais tomar banho, e agora eu fico meio mexido com isso, né? Eu fico meio mobilizado com isso. E eu respondi para ele o seguinte, no fundo, psicologicamente, o que todo psicólogo espera, e todo pai, mãe lúcido espera, é que você mande os pais tomarem banho mesmo. Porque isso é o símbolo de que você está buscando o seu próprio caminho. Está construindo a sua própria identidade. Os filhos que não mandam os pais tomar banho, aqui, entre aspas, estou usando a expressão popular, para dizer, os filhos que não rompem um pouco para encontrar o seu próprio caminho, são filhos que exigem mais preocupação. Porque são os filhos que normalmente, depois, chegam na idade adulta, estão dependentes ainda dos pais, não pensam com a própria cabeça. Tá? E aí, na terapia, é interessante que na terapia, quando eu recebo adolescentes e crianças, especialmente adolescentes, os pais têm um monte de fantasia, né? Certa vez eu atendi uma pessoa que os pais, não, agora você vai queimar meu filme com meu filho, né? Vai me matar a mãe e o pai, simbolicamente, né? E eu falava que não é bem assim, né? Mas existe essa fantasia, né? Como se o lugar dele de pai ou de mãe perdesse em função da terapia. Não. E aí os pais têm aquela preocupação, alguns pais, né? Do segredo que o terapeuta possa ter, e que ele não sabe, e que como é que é isso, etc. E eu costumo dizer que é saudável até. É saudável o filho ter segredos que não compartilha com os pais. É uma forma dele estar saindo da infância, porque na infância a criança tem a fantasia que tudo que ele pensa os pais sabem. É como se os pais fossem Deus que tivesse acesso ao pensamento da criança. Na adolescência, faz parte da individuação, faz parte da construção da identidade própria, da singularidade, pensar com a própria cabeça e ter segredos. Ter segredos é um símbolo de que eu penso com a minha própria cabeça, que eu raciocínio comigo mesmo e que eu tenho coisas que eu escolho não dividir. Olha a sensação de liberdade, de autonomia. Então isso é importante na juventude. E eu acho que nós, os pais, precisamos rever algumas posturas, algumas atitudes, algumas abordagens em relação aos filhos nesse sentido. O limite saudável, a regra,
regra que é combinada, que é dialogada, aquilo que é negociável, aquilo que dá para negociar, que dá para ceder, aquilo que não dá para ceder, que não é negociável. Isso tudo a gente estabelece. É claro que cada família vai estabelecer as suas regras, tá? Cada família vai estabelecer suas regras. A depender da cultura, inclusive. Há famílias que os filhos não podem se relacionar com pessoas de outra religião que não são as suas. Bem, é um tipo de regra que faz parte da cultura familiar de alguns. Não é uma coisa que eu partilho, mas a gente tem que respeitar. Né? Então, tem os enquadres específicos da família, que a gente tem que respeitar. A gente respeita, mas aquilo que também não é negociável daquilo que é negociável, né? Que é importante aí estabelecer. Mas tudo isso eu estou dizendo para você, Hugo, para falar o seguinte: a nossa atitude hoje, e isso é uma coisa que eu até converso com alguns pais, é uma atitude de diálogo maior e de intimidade. A gente está vivendo um momento de tanta aceleração, de tanto corre-corre, de tanta coisa, que a gente não tem tempo nem para nós mesmos. Imagine para os filhos. E o que é que acontece? Esse tempo que a gente não tem, essa aceleração, essa vida onde a gente é exigido ser né? Ser polivalente, ser multifocal, né? Como as notificações, o símbolo das notificações das redes sociais, né? Então eu estou aqui, mas eu estou também usando, eu estou aqui também no Instagram, eu estou também no WhatsApp, eu conversando com alguém. Esse símbolo de multifocal, esse símbolo é muito prejudicial. Por quê? Porque a gente acaba não tendo tempo para nada, estamos sempre nos queixando de cansaço. E como é que a gente, como é que a gente compensa isso com os nossos filhos? A gente compensa a nossa falta de tempo dando coisas. Então a gente compensa consumindo, a gente compensa oferecendo, a gente compensa proporcionando. Não tô contra a lógica do consumo, mas eu estou dizendo que nós não estamos criando intimidade. É comum Flavinho? Terapeutas familiares Sim, chamarem os pais e às vezes chamarem, por exemplo, a babá e perguntar uma coisa da criança, os pais não sabem. E é a babá que sabe. A babá que sabe e diz exatamente, de maneira precisa, e se confirma. Então, a babá é uma funcionária importante, é uma colaboradora, mas não dá para substituir as figuras parentais. Né? Então, a gente não tem intimidade. Ou a gente impõe, como era na educação do passado, a gente impõe, ou a gente tem uma educação que libera tudo porque é uma forma de compensar a nossa ausência. Como a gente está ausente, a gente libera tudo e deixa tudo. E esse jovem vai clamar por causa da ausência. Então isso é muito delicado, Está faltando conversa, está faltando intimidade. Nós temos medo, às vezes, dos filhos, porque às vezes os filhos vão questionar a nossa autoridade e a gente tem que estar preparado para isso e tem que saber lidar com isso. Saber reconhecer quando a gente erra. Isso não vai tirar a nossa autoridade. Isso vai criar mais laço. E quando a gente não está bem, a gente dividir isso também com os filhos. Não tem problema nenhum. Não é isso que vai tirar a nossa autoridade de pais. Tá? Eu acho que falta muito isso. Diga, Hugo. Não, maravilha. Tivemos aí até duas perguntas que o pessoal colocou aí na... Eu já anotei aqui tudo direitinho, Ita e Rita. Chega, rimou. Mas eu vou começar com a última pergunta que foi de Rita, que ela perguntou, assim, ela falou que os jovens quase não saem do quarto, muitas vezes ficam jogando. Aí ela pergunta como é que leva um jovem desse para terapia. Tem a ver com a questão do limite? O jogo pode funcionar como uma forma de vício, da mesma forma que a compulsão por comprar, da mesma forma que algumas pessoas se relacionam com bebida. Eu não vejo nenhuma diferença. Eu tendo a achar, Hugo, essa é uma leitura pessoal, eu tendo a achar que toda forma de vício é uma forma de acomodação e de conformismo.
Apesar da mentalidade da contracultura, colocar aquelas drogas da década de 60 como sendo uma espécie de atuação política, de atitude política, de revolução, de protesto e de contestação social. Eu não tenho dúvidas em minha forma de entender que todo vício, toda dependência, seja dependência química, seja de outra natureza, é uma espécie de conformismo. Porque o sujeito se relaciona com seu objeto de vício de uma forma ali conformada com as coisas, não necessariamente lutando por uma sociedade melhor ou por mudar nada. E, naturalmente, ali há uma espécie de regressão psicanalítica, há traços ali da infância, do prazer, né? do bebê, bebendo leite no peito da mãe, sugando o leite da mãe, o bebê que está ali com a suspensão da consciência, né? na onda que a maconha bate, ou na onda que alguma droga, algum opiáceo bate. É muito mais uma sensação de conformismo, assim como o jogo é um conformismo. Melhor dizendo, não o jogo, o vício de jogo. Eu não tenho dúvida de que é um problema sério, não é fácil de lidar, cada caso é um caso. Mas eu tenho pacientes que têm uma relação viciada com jogos e as mães conseguiram levar eles para a terapia, começaram a fazer terapia, a princípio sem tanta vontade, hoje estão vinculados a mim. Pelo menos eu lembro aqui de 2 jovens assim. Não é fácil, especialmente se existe uma resistência muito grande, mas o que você tem a fazer como mãe é conversar, é dialogar e é não desistir. Educação é repetição. É repetição, repetição sem se cansar. Ou mesmo cansando, repetindo. Tá? Porque a educação tem a ver com hábito. E hábito só se estabelece na repetição. Então, eu diria que não desista, continue tentando conversar, mas crie intimidade. Não é aquela conversa de pancadaria. Não é aquela conversa de jogar as coisas na cara. É aquela conversa de sentar, de olhar olho no olho, de conversar de maneira carinhosa, né? De escutar. Às vezes a gente quer conversar apenas para dizer, não escute o filho, as razões dele. Deixa ele falar até o final. Depois peça, não, agora deixa eu falar com você. Cria um vínculo de afetividade. E eu acho que falta muito isso hoje, tá? Falta muito isso hoje, a gente dizer as coisas, a gente expressar o que a gente sente, a gente dizer que ama, a gente parar, pegar, beijar, botar no colo. A gente não tá bem, a gente chorar, dividir. Quando eu falo chorar, dividir, eu estou dizendo assim, compartilhar sentimentos. Não estou dizendo se a mãe ou o pai está mal, no sentido de estar deprimido, está dividindo a depressão para um filho de 7 anos que não tem condição ali. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de dividir o que sente, naquele momento, de maneira pontual. Os pais parecem que têm medo muito disso. Tem muito medo disso. Nós temos medo disso. Está faltando isso. Eu acho que a gente até relativamente é bom em colocar limites. Na maioria dos casos, na maioria das famílias, a gente até é bom em colocar limites. Mas tem dificuldade de expressar afeto. E eu diria para essa mãe, tente tocar o coração desse filho pelo afeto. Pelo afeto. Tente tocar o coração dele falando também dos seus receios, das suas preocupações com ele. E não o contrário, tentando impor a coisa como se ele fosse o problemático. Porque a maioria de nós não tem humildade suficiente para aceitar um conselho quando o conselho é feito de uma forma em que a gente impõe ou a gente fala de maneira a criticar, desqualificar. Então, é mais ou menos isso. Ita Brandes, ela fez uma pergunta aí mais cedo, perguntando se o filho pode herdar transtornos ou doenças psiquiátricas dos pais. Olha, os transtornos psiquiátricos, eles têm um componente genético, especialmente as psicoses graves têm uma possibilidade genética, mas não é determinante. Tá?
muitas famílias de pais esquizofrênicos, não necessariamente os filhos nascem esquizofrênicos. Não necessariamente. Mas existe uma propensão maior de filhos desenvolverem psicoses de pais psicóticos, claro. Mas não é uma coisa assim, determinante, não. Agora, o que pode acontecer, saindo da esfera da loucura, eu estou falando de transtorno mental aqui, transtorno mental mais naquilo que convencionalmente se chama loucura, né? Que é os transtornos psíquicos mais graves. Mas falando aqui das nossas neuroses, dos nossos conflitos de cada dia, muitas vezes o que acontece é que a ansiedade, o medo de determinadas coisas, o receio, às vezes a forma inadequada de se relacionar com os outros e até muitos preconceitos, os filhos têm, não porque herdaram geneticamente dos pais, mas porque assimilaram pela via social. Assimilação social, de convivência. E às vezes a ansiedade pode ser assimilada socialmente. Às vezes tristeza e melancolia podem ser assimilados socialmente, na convivência. Eu sou mais... Tanta notícia ruim, né? Eu sou mais por aí. Muita notícia ruim. E nós, Meus pais, às vezes, até na mesa conversam sobre guerra, sobre pandemia. Não tem jovem que aguente, não é psiquiátrico necessariamente. Exato. Teve um pai, Flavinho, que ele mandou aqui uma mensagem, uma pergunta, ele diz assim, que o filho dele tem 15 anos e já está bebendo muita cerveja. E o que fazer? Ele disse que se sente culpado porque ele bebe desde cedo. Abrir o coração para o filho. Ser transparente. Conversar com o filho, abrir o coração, dizer que tá triste de ver o filho assim, de que não gostaria de ver o filho dessa forma, que reconhece que se sente responsável por beber e por assimilação social, de alguma forma transferir essa referência para ele, que acabou reproduzindo isso, mas que o álcool, especialmente em excesso, causa muitos malefícios. E no caso do adolescente com 15 anos, cujo cérebro ainda está em formação, o sistema nervoso ainda está em formação, esse sistema nervoso em formação vai ser prejudicado pelo álcool. Há pesquisas claras dizendo que a maioria dos alcoolistas, ou etilistas, como preferem alguns, etilistas, a maioria foram pessoas que começaram com 12, 13, 14, 15 anos a beber. Raramente alguém que começa a beber na vida adulta, raramente se torna um alcoolista. A propensão, a gente não pode garantir, ninguém pode garantir que alguém que começa a beber não vá se transformar em um alcoolista, no passado chamado alcoólatra, ninguém pode garantir. Mas certamente essa ingestão cedo propele muito mais. É muito, muito, muito difícil um adulto de 30 e poucos anos se descontrolar na relação com a bebida quando começou a beber com essa idade. A tendência é ter uma relação mais moderada. Então, ele explicar ao filho que com 15 anos é mais complicado, o cérebro dele tem formação, o lobo frontal, que é responsável por a censura, o controle dos impulsos, o controle da agressividade, o álcool ele desliga ou diminui a atuação do lobo frontal, por isso que o indivíduo fica mais impulsivo e acaba fazendo coisas, desde coisas engraçadas até aquelas coisas mais inadequadas, porque coloca para fora aquilo que, de alguma forma, está ali recalcado, reprimido. Eu diria que
o pai tem que abrir o coração, tem que dizer que tem um problema com bebida, se for o caso do pai ter problema com bebida. Eu não entendi direito essa parte da pergunta, mas se tiver um problema com bebida, abra o coração e diga: eu não quero essa história para você. Essa história para você. Eu luto por parar, se é o caso do pai lutar por parar. Mas assim, eu também estou numa idade diferente da sua. E se eu não consigo totalmente parar agora, ou parar de beber, eu pelo menos estou abrindo o coração aqui para você para pedir a sua ajuda. É para me ajudar. E eu ver você beber não vai me ajudar nesse sentido. Então, claro, a Simone colocou: o pai tem que parar de beber, o pai tem que dar o exemplo. Eu concordo, o exemplo é muito importante. Mas a gente tem que trabalhar também com aquilo que é possível. Se o pai não é uma pessoa perfeita, eu não vou querer que ele seja uma pessoa perfeita ou tenha comportamentos que ele não pode ter agora, para ser o educador que é e para conseguir contribuir e ajudar esse filho a ser alguém funcional. Então, eu iria por aí. Mas é claro que cada caso é um caso, a depender do problema com álcool. O problema tem que ser abordado de maneira específica, pessoal, e eu acho que é isso. Nelson fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou chegar nela, até para ele saber que não está perdida. Marcela fez um comentário aqui, que tem uma pergunta sobre isso, que ela disse que essa assimilação social também se explica a descoberta da sexualidade. Fez uma pergunta que foi uma mãe, que ela disse que a filha é adolescente e disse que é bissexual após ver uma atriz que se assumiu. E ela pergunta como é que ela deve proceder diante de uma declaração dessa. A pergunta de Marcela é super interessante. Marcela, um abraço, um beijo, viu, querida? Marcela foi minha colega da minha graduação, viu? Foi minha colega da minha graduação. Então, daqui a pouco está aqui comigo, então. Pois é. Leitora voraz, estudiosa, uma pessoa muito do bem. Gosto muito dela. A pergunta de Marcela é super interessante e é uma pergunta difícil, porque, assim, no caso que você citou, Hugo, eu não acredito que a filha se tornou bissexual só porque viu alguém que é bissexual na televisão. Olhar alguém bissexual na televisão pode até ter sido um estímulo a mais. Sei lá, pode ser uma cantora, uma celebridade que a filha admirava, que a filha tinha como referência, e aí a pessoa declara, a pessoa assume-se bissexual, aquilo dá o incentivo, o gatilho final para a filha se assumir. Mas eu não acredito que foi aqui. A filha não tinha ideia nenhuma do seu desejo, nunca parou para pensar a respeito do desejo, de repente viu alguém que é bissexual, aí, pum, em um passo de mágica se tornou bissexual. Isso realmente não existe. A sexualidade tem uma força, e aí, entrando na questão da Marcela, a sexualidade tem uma força incrível, uma força que às vezes contraria os próprios estímulos sociais. Tá? Pensemos, por exemplo, numa família, como é a maioria das famílias, especialmente as famílias nucleares, as famílias com as estruturas mais convencionais, de heterossexuais, e um filho ou uma filha assume homossexualidade ou reconhece o desejo homoerótico de um casal que é hétero. Né? Então, não é tão simples assim, mas eu diria que sim, Marcela, eu diria que sim. Por assimilação social, a gente pode também, de alguma forma... Porque, gente, nós somos muitas vidas em nós. Muitas vidas em nós. Eu atendo cerca de 10 pessoas por dia. Aquelas vidas todas durante esses anos ficaram aqui em mim. Então a minha personalidade também foi, de alguma forma, enriquecida e de alguma forma assimilada por essas vidas que passaram por mim. Assim é com o trabalho, assim é com a família. E, claro, na formação infantil juvenil, é claro que há uma assimilação. Uma assimilação, às vezes, do olhar. Por exemplo, o olhar sexuado que um pai
ou um padrasto, ou um tio, uma figura parental tem por uma menina, é que vai, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento dela e ela se tornar mulher. Né? À medida que o pai ou a figura parental reconhece ela não mais como criança, não mais como menina, mas como mulher, que ela também se torna mulher. Isso é um tema interessante, porque, enfim, nomear as coisas é uma das coisas mais fortes que a gente tem. Dar nome às coisas é uma das coisas mais fortes que a gente tem. Eu posso depois, pensei até aqui agora, depois escrever sobre isso no meu feed, enfim. Mas é através da nomeação das coisas que eu sou o que sou, que você é o que é, que a gente tem como identidade. Eu já falei isso outras vezes, eu vou falar de novo, Hugo. Eu não sou psicólogo porque eu tenho um diploma. Eu não sou psicólogo porque eu fiz uma faculdade de psicologia. No fundo, eu sou psicólogo porque os outros dizem que eu sou isso. Por quê? Porque as pessoas me procuram. Não adianta eu ter um diploma se ninguém me procura como psicólogo. Não me procura como profissional. Então, de alguma forma, é o outro que diz aquilo que eu sou em termos de identidade em algum nível. Eu não digo que em total nível, mas em algum nível. Então, se ninguém dissesse que eu sou psicólogo, não adiantaria eu ter o diploma e eu dizer que eu sou. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, de alguma forma, as questões sexuais, aquilo que é da ordem do desejo, isso aparece na vida dos parentes, na vida das figuras parentais, e aquilo é assimilado, de alguma forma, socialmente. Se a experiência é positiva com as pessoas, os pais de uma forma geral, isso é reproduzido. Se a experiência é negativa, isso é evitado. Isso é evitado. Ou então, é buscado inconscientemente. Sabe aquela menina que teve o pai alcoólatra, que viu o pai esculhambando a mãe, batendo na porta de casa e saindo? Aí essa menina, mais tarde, na vida adulta, ou ela vai evitar completamente qualquer pessoa que tenha problema com álcool, por conta do fantasma familiar que ela teve, ou então ela vai tentar corrigir a experiência que ela teve na infância, agora numa relação amorosa. Então ela vai se relacionar com aquela criatura que reproduz os comportamentos do pai para corrigir aquilo que não foi corrigido na vida dela infantil. Né? Mas tudo isso depende de como ela recebeu na infância essa experiência. Né? Então, mas eu diria que a sexualidade é mais complexa, a sexualidade é uma força, é um potencial, né, que tem a ver com hormônios, mas também tem a ver com a combinação dos hormônios e da subjetividade. Mas sim, eu acho que alguma coisa, em termos de assimilação social, é internalizado. Internalizado. Às vezes de maneira aversiva, né? Às vezes, sei lá, um parente tem um discurso muito homofóbico ou muito antifeminino, e aí a gente vê uma menina rejeitando figuras masculinas e buscando acolhimento em outras mulheres numa vida sexual, onde o aparecimento da homossexualidade eu não acho que seja fruto de um trauma, como se dizia no passado, eu acho que isso é exagero. Né? A psicopatologia e a psiquiatria do passado, como considerava a homoafetividade um transtorno e considerava como sendo um fruto de um trauma, não é isso. Porém, pode ocorrer que uma homoafetividade apareça em combinação com uma heterossexualidade disfuncional. Da mesma forma que o contrário pode acontecer. Uma heterossexualidade pode aparecer, certamente isso deve ser mais raro, mas pode aparecer, de um filho que é filho de um casal homoafetivo, homossexual, e cuja relação é conturbada. Porque relações conturbadas, felizmente ou infelizmente, não é um mérito só dos heterossexuais, né?
não é um mérito só de um grupo sexual. Relação conturbada é democrática, é para todo mundo, né? Relação amorosa. Então, é possível, sim. Ela até pergunta se esse grupo que acolhe esse adolescente, essa assimilação ocorre. Até esse termo, assim, também não cheguei a entender a pergunta não, mas se você entendeu, eu acho que vá. entendi, eu acho que entendi. O que ocorre, Marcela, que me preocupa, por isso que os pais estão ali na retaguarda e tem que ser pais, tem que fazer o contraponto, tem que trazer a sua experiência, tem que sentar e dizer assim, eu entendo você, eu acho que é super bacana você viver sua experiência e tudo, mas eu sou sua mãe, eu sou seu pai, também sou sua amiga. Tem que te criar uma intimidade que o filho ou a filha sinta confiança. Tem ali no pai e na mãe alguém que é parceiro. E dizer, olha, eu entendo tudo isso, né? Mas eu preciso também dizer a você que você pode ser até mais inteligente do que eu, mas eu vivi um pouco mais que você. Então, pelo menos pense no que eu estou falando. Eu estou dizendo isso porque em determinada fase você não vai poder trancar dentro de casa, não vai botar uma algema, não vai contratar detetive. Primeiro porque detetive deve ser caro, eu nem sei como é, mas deve ser caro. E depois que você não vai contratar detetive, vai ficar 24 horas seguindo o filho. Chegou em certa autonomia, você vai ter que dialogar, vai ter que estabelecer negociação, né? Em determinado ponto, o jovem já tem uma certa autonomia, então você não vai poder reprimi-lo, ou pelo menos totalmente. E aí, eu preciso dizer que tem muita coisa interessante nessa história que vai surgindo ao longo do diálogo. Por exemplo, o que a gente via com os pais do passado era aqueles pais que é isso e pronto, não tem querer. Quem aí não apanhou dos pais? Né? Todos nós tivemos uma educação, todos nós, e eu não estou culpando os pais não, porque nossos pais aprenderam assim. Nossos pais aprenderam assim. Minha mãe teve pais cuja educação era mais dura ainda. Cuja educação era mais dura. O meu avô olhava para os irmãos de minha mãe e, a depender da desobediência, era um afago que dava na cara que caía longe. Né? Então, era uma outra educação. Eles aprenderam assim e reproduziram com a gente algo assim. A gente está vendo outra geração chegando agora. Então, a gente é filho dessa construção. O que me preocupa, Marcela, em primeiro lugar, é o seguinte. É que, se no passado os pais eram os caretas, os pais eram aquelas figuras que faziam o contraponto, os pais eram as pessoas que, de alguma forma, estavam fazendo esse choque de gerações, que é importante esse choque de gerações, para o jovem se diferenciar, mas saber que tem aquela referência básica. Hoje o que acontece é que me parece que há uma tendência de muitos pais, eu não estou generalizando, mas há uma tendência de muitos pais a ter uma certa inveja da adolescência. A ter uma certa inveja da adolescência. Note, Hugo, as marcas de perfume, os tipos de roupa, o tipo de filme no cinema, o tipo de atração que há aí no marketing, que o marketing coloca. A maioria das coisas é o quê? É para jovem. Pergunto a você, o jovem, o adolescente tem poder aquisitivo para consumir isso? Não tem. Então, por que o marketing entendeu que tem que vender roupas adolescentes, filmes teens adolescentes, modo de se comportar adolescente? Por quê? Porque os adultos estão querendo ser adolescentes. Existe uma certa inveja da adolescência. E por isso o marketing vende produtos adolescentes. O que acontece conosco com isso? Olha o problemático. Se no passado tinha o choque de gerações, onde o pai e a mãe eram os caretas que faziam o contraponto, e o jovem precisava desse contraponto para se diferenciar, agora a gente vê os pais sendo quase iguais aos filhos. Então, eles vão se diferenciar para onde? Eles vão ser o quê? Eles vão fazer o contraponto com os pais e se diferenciar dos pais como? Se os pais querem ser adolescentes iguais a ele. Como é que eles se diferenciam dos pais? Olha só, a construção da identidade do jovem. Quando a mãe quer ser igual à filha,
teoricamente, tecnicamente, a gente tem na psicanálise a rivalidade feminina em alguns casos, né? Então, isso acaba acontecendo, né, em alguma medida. Afinal de contas, pensemos numa mãe de 50, 60 anos e olhemos, por exemplo, para uma filha de 20, de 19. Teoricamente, ela está vivendo uma outra geração e ela está, em alguns momentos, vivendo uma vida pessoal, sexual, individual, que a mãe gostaria de viver em alguns momentos e não tem como viver mais, ou gostaria de ter vivido na idade dela. Então, isso às vezes gera alguns conflitos e até algumas projeções. Mas voltando, Marcelo, à sua pergunta, o que você me pergunta vai além disso. Vai além disso. O que eu acho que é interessante é o seguinte: às vezes, Marcela está aí ainda? Espero que você esteja aí ainda, Marcela. Às vezes, Marcela, isso é importante dizer, às vezes a filha ou filho pode, de alguma sorte, no tema da sexualidade, que foi o tema que Marcela trouxe, acabar tendo uma referência na área da amizade, na área das relações interpessoais. Aí que está a questão. E desenvolver um certo estímulo para uma referência que não necessariamente é a referência dela. O que é que eu quero dizer com isso? Isso é do campo sexual. Não tem problema nenhum, eu vou ilustrar com um exemplo mais banal, mais didático, não tem problema nenhum uma menina que se descobre lésbica, que se descobre homoerótica e que direciona esse desejo para outras meninas. Não tem problema nenhum. Se essa descoberta é natural, sem estímulos, sem repressão. Agora, às vezes acontece de a menina não ter necessariamente uma orientação homoerótica e, de repente, ela ser estimulada por outra menina ou por essa mentalidade que todo mundo é bi. Porque tem uma geração aí de 12, 13, 14 que diz que todo mundo é bi. Que todo mundo é pan. Tem gente que fala que é pan. Ou seja, que é sexual com qualquer objeto e qualquer coisa e que o desejo pode estar, de alguma forma, pulverizado. E esse tipo de discurso acaba gerando estímulo e aí essa menina acaba sendo, sei lá, beijada ou abraçada ou acariciada por outra menina sem necessariamente ter necessariamente um desejo homoerótico. E acabar se confundindo. E acabar ficando, de alguma forma, confusa, de alguma forma assumindo que é bissexual sem sê-lo, porque houve um estímulo. Então isso é interessante. Né? Espero que você esteja aí ainda, Marcela, que eu acho isso super interessante, porque eu vi isso no consultório e isso se confirma, tá? Então, é interessante ver isso. Mas eu acho que os pais têm que estar ali, no acolhimento, conversando, né? Checando. É isso que você deseja ou você está indo na onda da galera? Né? Isso é uma inclinação legítima sua ou você foi estimulada porque, sei lá, houve um acolhimento de alguém e um estímulo sexual? Eu já tive uma paciente assim. Uma paciente que não necessariamente tinha nenhuma fantasia homoerótica e tinha aquele grupo de meninas e tinha uma que era realmente claramente já definida o seu desejo homoerótico. E aí, um momento lá, ela tinha, às vezes, um rebaixamento do humor, foi acolhida, foi beijada, foi estimulada, e aí, eu não sei o que é que eu sou. Né? Aí é mais preocupante, porque não foi uma coisa que se manifestou de maneira natural. Né? Naturalmente foi manifestando. E eu estou falando aqui homossexual, mas posso falar o contrário. Alguém homoafetivo e acaba tendo um estímulo de outra ordem. Pode ser o contrário também. Pouco importa. Então é isso. Uma outra pergunta aqui. Uma mãe também, minha filha tem 7 anos e tem depressão. Mesmo com medicação, não está melhorando. O que precisa fazer para ajudá-la?
Peraí, a filha tem depressão, mesmo com medicação, não está melhorando. Com 7 anos. Ela não falou em questão de terapia, disse só que a menina está tomando medicação, acredito que tenha sido diagnosticada no psiquiatra, não falou nada de terapia, mas tem 7 anos e tem depressão, e a mãe está preocupada, não sabe assim, o que fazer, aí ela pede essa ajuda. Certo. Ela falou o diagnóstico? Qual é o diagnóstico? Qual é a medicação? Não, né? Não, não, só falou 7 anos e tem depressão. Perfeito, perfeito. Olha, eu acho interessante levar uma psicoterapia. Busque a ajuda de um profissional, um terapeuta capaz, capacitado, que faça essa abordagem. Eu acho muito sério uma criança de 7 anos estar apenas medicada sem estar acompanhada de uma orientação, de um trabalho psicoterapêutico. Olha, os psicólogos e psicanalistas, de um modo geral, com algumas exceções bizarras, mas de um modo geral, os psicólogos e psicanalistas não temos nenhum tipo de conflito com a farmacologia, com a psicofarmacologia. Eu até acho muito bom a psicofarmacologia. Acho que os remédios ajudam em muito. Às vezes ajudam bastante em relação a determinados quadros. Mas tanto nós, como psiquiatras lúcidos, sabem que remédio não tem o poder de alterar tudo. O remédio vai amenizar alguns sintomas, a depender do quadro, vai diluir alguns sintomas. Mas o remédio não vai dar felicidade, não vai dar sentido à vida do sujeito e não vai também entender subjetivamente o que é aquele transtorno, aquele sofrimento psíquico na vida da pessoa. Isso é necessário fazer com reflexão, com subjetivação, com autoconhecimento. Eu acho uma fase tão nova, né? Eu acho que vale a pena buscar uma ajuda psicológica antes, rever essa medicação, se for o caso, afinal, está tomando medicação e não melhora. A depressão na infância se apresenta de uma outra forma, eu não sei se foi a depressão aqui que ela falou, mas, enfim. A depressão da infância se apresenta com sintomas diferentes da depressão no adulto. A criança não simboliza da mesma forma que o adulto, então se manifesta a depressão de uma outra forma. Eu acho bom a gente buscar, você buscar uma ajuda psicológica para uma criança de 7 anos, né? Porque medicação sozinha, a medicação não tem o poder de resolver tudo. Então vale a pena buscar isso aí. Um pai, ele pergunta aqui também, meu filho tem 10 anos e me separei recentemente. Será que ele pode se sentir culpado por essa separação? Olha, pode. Eu não sei como é que a separação se deu. Eu não sei como é que houve essa separação. Não sei como é que a criança, que é o filho, recebeu essa dissolução de vínculo, mas pode se sentir culpado, sim. Pode se sentir culpado. É interessante chamar o filho, conversar, transmitir segurança, dizer que os pais vão continuar sendo pais, que a relação amorosa não altera a relação paternal e maternal com o filho, dizer que a culpa não é dele, porque às vezes na briga o casal diz, eu tive filhos por sua causa, eu fiz isso por sua causa, eu cuido das crianças e você faz isso. Então, na mente da criança, a criança vai recebendo aquilo, não como uma espécie de revolta. O que estão dizendo de mim? O que é isso? Que negócio é esse? Vou ficar revoltado aqui. Geralmente a criança recebe como raiva de si mesma. Ela não fica com raiva dos adultos. Ela fica com raiva de si mesma. Então vale a pena conversar, dialogar, para ir diluindo isso. A pergunta de Nelson é o seguinte, Nelson, se eu tiver anotado aqui com algum erro, me corrija, por favor. Ele fala que uma criança que não fez terapia quando precisava na infância, quando cresce,
a terapia fica pior, tem o mesmo efeito? Quando a pessoa fez terapia na infância e Era para ter feito e não fez. era para ter feito e não fez, tá? É, A terapia, quando essa criança cresce, vai ter o mesmo efeito, Eu acho que vai dar mais sempre é trabalho. válido, Nelson. Sempre é válido a terapia. Agora, eu entendo sua pergunta. Há determinados elementos que foram sendo estruturados na infância que muitas vezes na vida adulta, para trabalhá-los, se torna mais difícil. Às vezes poderia ter sido evitado lá atrás. Um conflito que foi sendo arraigado. É por isso que às vezes a terapia dura tempo, demora. Por que demora? Porque às vezes são traços infantis que estão arraigados, que estão muito enraizados. Então, eu acredito, Hugo e Nelson, que uma terapia bem feita na infância pode evitar determinados conflitos na vida adulta. Pode sim. Mas isso não significa que na vida adulta essas questões não possam ser trabalhadas e melhoradas. Massa. Teve uma mãe que perguntou, disse que o filho dela, não falou a idade do filho, tem insônia. E se não falou nada se faz tratamento ou não. Você tem alguma dica para ela? Insônia? Não sei se a intenção dela foi insônia da criança estar dormindo tarde, alguma coisa assim, ou se está tendo problema com o sono, né? Assim, eu conheci caso de criança acordar de madrugada com desespero, tendo pesadelo, e não sei se a intenção dela com insônia foi isso, mas pelo termo, se ela estiver aí até assistindo, que ela possa refazer, mas o termo que ela usou foi insônia. Insônia, certo. Insônia. Você sabe a idade da criança? Não, né? Não falou não. Certo. Eu acho que vale a pena tentar antes com mecanismos que não sejam mecanismos de medicação psiquiátrica. As medicações psiquiátricas devem ser ali o uso final. Ela precisa dormir, claro, porque se ela não dormir as coisas pioram. Mas eu acho que vale a pena buscar uma ajuda terapêutica, se for o caso, conversar, dialogar. Se for o caso daquela criança que tem medo do escuro, medo de dormir sozinha, isso pode ser manejado, isso pode ser trabalhado com paciência pelos pais. A depender do caso, se for uma insônia mesmo mais cronificada, tentar a higiene do sono possível, tá? Música suave, relaxamento, histórias para dormir. Tem histórias fantásticas que a criança vai pegando no sono. Você bota o aplicativo e o aplicativo conta a história. O pai nem precisa contar mais, nem precisa ler mais. É o aplicativo que lê. Né? Lavanda, bota lavanda, essência de lavanda. Isso não é esoterismo, não, tá? Tem pesquisa que associa gotas de óleo essencial de lavanda no travesseiro do filho. A lavanda produz, ao ser aspirada, uma reação no sistema GABA. Né? O GABA, que é o mesmo sistema que é acionado quando o indivíduo toma ansiolítico. Rivotril, bromazepam, Rivotril não, clonazepam, bromazepam, alprazolam, estou falando os nomes, substâncias, sem nomes comercial. Então, faz a higiene do sono antes de pensar em ansiolítico ou tomar zolpidem. Primeiro faz a higiene do sono, tenta a higiene do sono de todas as formas, porque é bem pequena a criança, e conversa, para depois, chá, os chás que a gente conhece por aí, qualquer um desses, né? Tem os fitoterápicos também, os fitoterápicos, por exemplo, baseado na passiflora incarnata. Tá? Não é a mesma coisa que o suco de maracujá, viu? Muita gente erra isso. Que os calmans
e Sintocalmes da vida, e sei lá, maracujina e assim por diante, é passiflora incarnata, que não é que é no suco de maracujá, não, né? Não encontra no suco de maracujá assim, não. São outros elementos da fruta, inclusive, se não me falha a memória, da casca do maracujá, tá? E que tem um potencial sedativo. Então, buscar essa higiene do sono, que ajuda, né? Caso não responda com isso, aí sim buscar, digamos assim, uma experiência farmacológica que seja ajustável, que seja legal, etc. Maravilha. Dilce até fez, não sei se foi uma O pergunta. sexo com amor, Trajano, é válido para dormir, mas no caso da criança, não, né? Não dá para O cara criança não, é isso que... O sexo é um ótimo sedativo para boa parte das pessoas, mas e vale a pena, eu também recomendo, mas não recomendaria, enfim, é inadequado. Criança não tem nem a sexualidade no sentido da erotização. Flavinho, eu vou fazer aqui, chegou nosso horário, até passamos, né, do limite. Eu vou fazer uma pergunta, você já responde e já direciona aí para as considerações finais, que é o seguinte: como a gente pode criar hábitos saudáveis na criança e no jovem, né, para que a gente possa tentar aí, assim, resumir um pouco tudo que a gente conversou no sentido de dar dicas, né, para os pais e tal, para que direcionem corretamente, saudavelmente seus filhos. Eu diria, Hugo, que eu diria que assim, primeiro, vale a pena dialogar, vale a pena criar intimidade, diálogo com transparência, tá? O diálogo com transparência, tá? Certa vez eu cheguei aqui em casa e o filho estava aprontando, e aí eu falei mais forte assim, falei mais forte. Ele olhou para mim assim, chateado, saiu. Eu tinha 5 anos, né? Saiu e disse: não falo mais com você, você está gritando comigo. E aí eu tomei aquela... A mãe estava num grupo terapêutico aí, né? Não tava aí. E quando ele chegou e foi falar para a mãe, disse: ó. E aí a mãe toda plena chegou e já foi falando com ele, pegando ele, meu bebê, dando beijinho, etc. E ele ainda falou: é assim que se conversa, viu? E aí eu parei, isso aí você tem razão. Você tem razão, é verdade. Você está coberto de razão. Eu sentei, aí conversei, etc. Para criar intimidade, a gente precisa também reconhecer que nós somos falhos, que nós temos também receios, que nós temos medos, que nós temos também os nossos medos, as nossas fragilidades. Isso não tira a autoridade dos pais. Isso cria um vínculo, inclusive do filho se sentir à vontade, porque a gente ensina. Se a gente ensina pelo exemplo, a gente ensina também pelo exemplo a reconhecer os equívocos, né? A desabafar, a conversar. Então, o que fazer? Diálogo, conversa, né? Cria intimidade. Uma intimidade que é de confiança, que o filho vai além, mas ele sabe que você está ali, que pode contar com você. E claro, esse é de um modo geral, mas assim, os hábitos são internalizados com repetição. Repetir no discurso, repetir no fazer, até internalizar. É interessante você até porque o que a gente anda conversando, você falou do exemplo, né? A gente anda conversando tanto com os jovens sobre tanta coisa ruim e assim, e o exemplo parte disso também. Mas senão a gente vai até meia-noite. Flavinho, obrigado, viu? De coração. Foi maravilhoso. A live vai ficar salva aí. Então, obrigado. E com você que assistiu também, muito obrigado. Sábado que vem tem mais live com Porte. Segunda-feira tem um evangelho também que eu faço, mas
Quarta-feira tem também uma live que a gente faz no YouTube também com o Flavinho. Mas muito obrigado aí. Obrigado, viu, Flavinho? Obrigado, Hugo. Obrigado a todos que acompanharam até agora. Um abraço a todos. Todos aí que estão aí se manifestando. Simone, Tâmara. Um abraço, Trajano. Trajano sempre quando entra na live, entra participando bastante, né? Chega tumultuando, né? Um abraço, Figura. Nelson. Um abraço, Abraço, Trajano. um abraço, Clarissa, todos aí. Só gostaria de finalizar dizendo que esse é um tema que a gente sempre tem que olhar. Porque quando a gente olha para o jovem, a gente está olhando também para a nossa juventude. A gente está olhando também para os jovens que a gente foi. Né? E assim, eu acho os adolescentes uns fofos. Os adolescentes que eu tenho no consultório, uns fofos. Tá? Mas eu acho que dá uma trabalheira danada atender jovem, dá uma trabalheira danada porque eles nos desafiam, eu adoro, mas dá uma trabalheira danada. Dá uma trabalheira danada a criar um vínculo de confiança, até eles perceberem que, embora os pais estejam pagando a terapia, eu não tenho nenhum compromisso de fidelidade com os pais, de dizer nada para os pais. Muito pelo contrário, a minha fidelidade é com eles. Até eles entenderem isso, demora tempo. Demora tempo. Teve uma paciente que disse, eu lhe testei mais de 1 ano. E, de fato, mais de 1 ano, ela pouco interagia comigo. Mas não faltava uma sessão. Era impressionante. E ela disse, só agora eu estou tendo condição de ter confiança em você. Começou a falar sobre as questões familiares dela. Questões muito sérias, que eu só fiquei sabendo depois de 1 ano. Por quê? Porque a mãe tinha sido paciente minha. Então tinha a fantasia de que se a minha mãe foi paciente dele, de algum modo ele vai circular informação. Né? O desafio com o jovem é interessante, porque às vezes o pai ou a mãe bate lá na minha porta. Nem marcou nada e bate lá. Eu estou preocupado, me atenda, por favor, eu preciso conversar com você, eu quero falar, etc. E aí tal. E aí o filho, quando fica sabendo, você recebeu meus pais, você recebeu no consultório, cadê o compromisso comigo? E aí eu respondo, meu compromisso com você eu não digo nada do que você me conta para eles. Agora, eles bateram na minha porta, eu não vou fechar a porta na cara deles. Eu posso recebê-los. Eles vieram falar de você, vieram. A gente conversou sobre você, conversou. E eu conversei. Mas eu conversei baseado naquilo que eles me falavam. Eu não disse a eles o que você me fala. E eu digo isso aos pais. A gente pode conversar aqui sobre o filho. Eu só não posso dizer a vocês o que ele me fala. Ainda que vocês saibam tudo, às vezes os pais sabem tudo, porque às vezes a relação é aberta. Mas eu é que não posso dizer. Né? Então é super interessante essa questão. Mas é super interessante em vários sentidos. Então, sei lá, o vínculo às vezes fica de tal forma que, sei lá, tem pais que me ligam dizendo, aí fale com meu filho aí para botar ele para ele estudar mais para a prova, que ele não está estudando. Então, meu filho está essa hora sem tomar banho, converse aí com ele. Né? E aí eu tenho que explicar que não é o papel do terapeuta, etc. Né? De repente a gente pode até trabalhar isso. Mas é uma trabalheira danada, mas é super gratificante também, né? Quando a terapia funciona, quando a terapia vai em frente. Eu acho que a gente é bom em dar limites, mas a gente precisa avaliar aquilo que a gente proíbe. Às vezes as nossas proibições têm a ver com aquilo que a gente mais deseja. Então, sei lá, é o cara que não quer que a filha com 18 anos namore. Imagine, uma filha com 18 anos não pode namorar, não pode paquerar, etc. Muitas vezes onde há proibição, há muito desejo. O que esse pai está querendo com essa proibição excessiva? Então, isso é importante para a gente não ficar projetando os nossos conflitos de juventude que a gente teve nos filhos. Então é isso. Obrigado a você, Hugo. Obrigado a todos. Flavinho. Obrigado. E até a próxima. Um abraço Tamo junto. a todos. Bom final de semana, gente. Um beijo.